Maria sempre soubera que a casa de seus pais guardava segredos. Desde que seus pais morreram em um acidente inexplicável, quando ela tinha apenas 10 anos, a mansão fora deixada ao abandono. Ela se lembrava das longas tardes na biblioteca, os risos ecoando pelas escadas vazias e os jantares que costumavam ser um refúgio seguro. Mas tudo aquilo desapareceu junto com seus pais naquela noite sombria. O som do correio batendo na porta trouxe Maria de volta ao presente. Ela estava sentada à mesa, mexendo absentemente em uma xícara de chá morno, quando a carta caiu sobre a madeira. Ela reconheceu imediatamente o selo do advogado de sua família, o mesmo advogado que sempre fora discreto, que nunca a procurara após a morte dos pais. O que ele queria agora? Com as mãos tremendo levemente, Maria abriu o envelope e retirou o papel dobrado. A letra formal de um homem distante preencheu o espaço da página. Prezada senhora Maria, gostaria de solicitar sua presença na propriedade de sua família, a mansão que pertenceu aos seus pais. Há questões legais e documentos relacionados à herança que precisam ser tratados o quanto antes. Sei que o momento pode ser delicado, mas é imprescindível que estejamos juntos para resolver essa pendência. Atenciosamente, advogado B. R. Winston. Maria leu a carta novamente, sem acreditar no que via. Seu estômago se apertou. Não tinha dúvida de que aquilo era um sinal de que algo estava errado. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Ela não havia sequer mencionado a mansão desde a tragédia. E a última vez que esteve lá foi para o funeral. Ela se levantou, caminhando até a janela. A mansão, agora distante, ainda parecia ser o mesmo monumento imponente que ela havia deixado para trás. Mas havia algo de diferente nela. Uma sensação, como se algo estivesse à espreita, esperando ser descoberto. Maria pensou em ignorar a carta, mas algo dentro dela a impelia a voltar. Talvez fosse a oportunidade de finalmente fechar aquele capítulo doloroso de sua vida. Talvez ali estivesse a chave para entender o que realmente acontecera com seus pais. Ela suspirou fundo e pegou o telefone. Marcaram o encontro para a manhã seguinte. Maria sentiu um nó apertado em seu estômago durante a viagem até a mansão. O percurso, que antes era apenas uma estrada familiar, parecia agora uma longa jornada para o desconhecido. As árvores altas ao redor da estrada pareciam se fechar ao redor dela, criando um caminho estreito e sombrio. O céu estava coberto por nuvens pesadas e uma leve chuva começou a cair, batendo contra o para-brisa do carro com insistência. Quando ela finalmente avistou a mansão, o impacto foi imediato. A casa ainda permanecia imponente, com suas paredes de pedra antigas e janelas altas que pareciam observar quem se aproximava. Era como se a mansão estivesse esperando por ela, pronta para revelar segredos há muito enterrados. A cada passo que Maria dava em direção à casa, o peso da memória de sua infância crescia. Ela estacionou o carro na frente da entrada principal. O som de seus próprios passos ecoava nas pedras de calçada. A porta da mansão estava ligeiramente entreaberta e o vento fazia com que o rangido das dobradiças fosse ainda mais perturbador. Quando entrou, um cheiro de mofo e madeira envelhecida tomou conta de suas narinas. A casa estava silenciosa, de uma forma desconcertante, como se tivesse parado no tempo. Cada móvel, cada quadro nas paredes parecia intocado, congelado no passado. O mordomo, senhor Edgar, apareceu na escada com uma expressão séria e acolhedora, mas seus olhos, sombrios e cansados, a faziam se sentir desconfortável. Bem-vinda, senhora Maria, disse ele com um leve aceno, sua voz baixa e reverberante. Espero que a viagem tenha sido agradável. Sei que este é um momento difícil, mas é bom vê-la de volta à casa. Maria forçou um sorriso. Obrigado, Sr. Edgar. Espero que possamos resolver tudo rapidamente. Ele fez um gesto para que ela o seguisse, conduzindo-a pelos corredores largos e sombrios. O som dos passos dela ecoava pelos corredores, misturando-se com o ranger da madeira sob seus pés. Temos bastante o que discutir, disse ele sem olhar para trás. A casa tem uma maneira peculiar de se manter viva, como se, de algum modo, ela guardasse os segredos da família. Maria parou por um momento,
ouvindo a última frase que o mordomo dissera. Ela tentou ignorá-la, mas algo na maneira como ele falou lhe causou um calafrio. O que quer dizer com isso? Component Placement perguntou, tentando disfarçar o medo crescente. Senhor Edgar parou e se virou lentamente. Seus olhos penetraram os dela, como se estivesse avaliando algo profundo. Nada, Senhora Maria. Apenas uma maneira de dizer que a casa tem sua própria personalidade. A senhora deve tomar cuidado com o que pode descobrir aqui. Com essa frase, ele voltou a caminhar. Maria o seguiu, mas a sensação de desconforto aumentava. Algo estava errado, e ela sentia isso no ar, como se a casa estivesse à espera. Ele a levou até a biblioteca, o lugar onde ela havia passado tantas horas de sua infância. As estantes estavam cobertas de poeira e as janelas estavam fechadas, bloqueando a luz natural. A sala tinha um cheiro de livros envelhecidos, misturado com o ar pesado de um espaço abandonado. Esta é a sala onde seu pai costumava passar a maior parte de seu tempo, disse Sr. Edgar, apontando para uma cadeira antiga perto da lareira, e onde sua mãe também encontrou conforto. Maria sentou-se com um suspiro. Seu coração batia acelerado. A biblioteca sempre fora um refúgio, mas agora parecia um local de presságios. Enquanto observava as estantes repletas de livros, sua mente vagou para o passado, para quando ela corria entre as prateleiras e perguntava sobre tudo o que estava escrito ali. Ela nunca imaginou que algo mais estivesse escondido entre aquelas páginas. Você sabe por que estou aqui? Swingle perguntou Maria, sem saber ao certo se deveria ou não perguntar. Sim, respondeu ele, mas o tom de sua voz estava mais grave agora. Há questões legais que precisam ser tratadas. Documentos antigos e talvez uma revelação que não está em nossos melhores interesses. Maria se levantou da cadeira e olhou para ele, o medo crescendo. Que tipo de revelação? Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, observando-a. A senhora entenderá em breve. A noite já havia caído quando Maria se retirou da biblioteca. O som da chuva lá fora fazia a mansão parecer ainda mais isolada, como se estivesse enterrada em uma camada de silêncio que não conseguia ser quebrada. O Sr. Edgar não havia dito mais nada após sua última frase enigmática, e Maria se sentia cada vez mais inquieta. Algo na casa, na maneira como ele falava, estava errado. Ela subiu para o andar superior, onde sabia que encontraria o quarto de seus pais. A porta estava entreaberta, como se estivesse esperando por ela. O ambiente estava empoeirado, mas tudo parecia exatamente como havia sido deixado. O leito de casal, os móveis de madeira escura, os quadros nas paredes. Ao olhar em volta, Maria percebeu algo que não se lembrava de ter visto antes. Uma pequena escrivaninha ao canto do quarto, escondida atrás de uma pesada cortina de veludo. Curiosa, ela se aproximou. A escrivaninha estava coberta por uma fina camada de poeira, mas algo brilhava à luz fraca da lâmpada que havia aceso. Era um livro, um diário, provavelmente. Ela o abriu com mãos trêmulas, e os primeiros pedaços de tinta pálida nas páginas fizeram seu coração bater mais forte. Era a letra de sua mãe. Maria sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha e começou a ler. 16 de março de 1985. A primeira entrada começava. Maria fechou os olhos por um instante, lembrando-se da data. Ela tinha apenas 6 anos naquela época, mas uma parte dela se lembrava de como sua mãe sempre parecia preocupada. No diário, as palavras falavam sobre algo mais, algo que Maria nunca imaginara. Há algo na casa. Sinto que meu marido está se afastando de mim. Ele fala sobre forças além deste mundo. Tenho medo, mas não posso abandonar a casa. Ele diz que tudo o que fazemos aqui é para a família. Maria respirou fundo e continuou a ler. As páginas seguintes eram cada vez mais difíceis de entender. A escrita de sua mãe parecia ficar mais apressada, como se algo a estivesse perturbando enquanto escrevia. O diário começava a descrever os rituais que o pai de Maria estava conduzindo. Falava sobre invocar presenças,
sobre buscar o que estava além da vida e da morte, algo que a mãe de Maria não compreendia completamente, mas temia. 22 de agosto de 1985. Maria leu outra data. A casa está diferente. As vozes à noite estão mais claras. Eu vejo coisas, sombras que se movem nas paredes. Eu sei que ele está tentando se comunicar com os mortos. Ele está perdido, Maria. Meu marido está perdido. O diário se interrompia por um momento. Em seguida, a última entrada legível dizia: eu não posso mais. Preciso que você saiba a verdade, minha filha. Se algo acontecer comigo, procure o quarto fechado. Não abra a porta, mas procure o que está lá. Eles virão se você os chamar. Maria parou de ler, o coração acelerado. Suas mãos tremiam ao segurar o diário. Não conseguia entender o que sua mãe tentara lhe dizer, mas as palavras estavam claras. Algo estava errado na casa, algo mais sombrio que ela jamais poderia imaginar. Ela fechou o diário e olhou ao redor. O quarto parecia agora ainda mais abafado, como se estivesse sendo invadido por algo invisível. Algo estava se aproximando. O som de passos suaves ecoou pelo corredor. Maria se levantou rapidamente e foi até a porta. No entanto, antes que pudesse sair do quarto, ouviu uma voz baixa vindo de longe. Maria, Maria Dot. A voz parecia vir do andar inferior, vinda de onde a biblioteca ficava. Era o senhor Edgar. Ele a chamava, mas de uma maneira estranha, como se estivesse tentando atrair sua atenção para algo que ela não deveria ver. Antes que pudesse se mover, a sensação de frio invadiu o ambiente e o sussurro se tornou mais intenso, mais insistente. Maria sentiu uma presença atrás de si, algo que se aproximava, mas não conseguia ver. Ela correu para a escada, mas parou. Algo estava errado. A casa parecia estar viva e a sensação de estar sendo observada se intensificava. Maria não sabia mais o que acreditar. Com o diário nas mãos, ela desceu as escadas até a biblioteca. No fundo de seu coração, ela sabia que precisava encontrar mais respostas. Maria desceu as escadas apressada, com o diário de sua mãe ainda nas mãos. O som de seus passos parecia abafado no corredor, como se a casa estivesse tentando engolir qualquer ruído. Ao chegar à biblioteca, a sensação de estar sendo observada se intensificou. A porta estava entreaberta e o vento forte que soprava do lado de fora fazia as cortinas se moverem, criando sombras que pareciam se esticar para dentro da sala. Ela entrou sentindo o peso do silêncio. Não havia mais ninguém ali. Sr. Edgar havia sumido e a casa parecia estar em um estado de abandono que só aumentava sua sensação de claustrofobia. Maria olhou em volta, os olhos fixando-se nas prateleiras repletas de livros. Mas, ao invés de procurar mais respostas nas páginas amareladas, algo a fez olhar para o grande espelho de moldura dourada que estava encostado contra a parede oposta. O espelho refletia a sala em que ela estava, mas havia algo de errado com o reflexo. As sombras dançavam de maneira errática, como se não estivessem alinhadas com a luz que entrava pela janela. Maria se aproximou lentamente, seu reflexo se distorcendo à medida que ela se movia. Era como se a imagem no espelho estivesse tentando se libertar de sua própria realidade e não fosse mais a mesma que ela via. De repente, ela ouviu um som. Primeiro, um suspiro. Depois, um sussurro suave, quase inaudível. Maria. O nome foi chamado com uma voz familiar, mas que parecia distante e distorcida, como se viesse de dentro da própria casa. Ela se virou bruscamente, o coração acelerado, mas não havia ninguém. Apenas as sombras das prateleiras, que agora pareciam mais densas, mais próximas. O som continuou, cada vez mais forte. Algo estava tentando se comunicar com ela, mas a mensagem não estava clara. Ela olhou para o espelho novamente, seu reflexo agora se movendo sozinho, como se estivesse prestes a tomar vida. Foi então que viu, lá no canto do espelho, uma figura apareceu. Primeiro, uma silhueta escura, indistinta. Depois, a forma de uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestida de branco. Maria recuou, seu corpo tenso, mas seus olhos não conseguiram desviar. A figura no espelho levantou a mão, apontando diretamente para ela. Não vá para o quarto fechado. A voz ecoou pela sala, uma ordem clara e fria. Você não pode enfrentar o que está lá. O coração de Maria disparou. A mulher no espelho não era sua mãe,
mas havia algo familiar naquela presença. A sensação de que ela estava sendo advertida, de que aquilo era um aviso, se apoderou dela. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava sair dali. Não podia ficar mais um minuto na casa, onde as sombras pareciam ganhar vida, e as vozes do além começavam a tomar forma. Virando-se apressadamente, ela correu para a porta da biblioteca, mas antes que pudesse alcançá-la, uma risada suave, baixa, mas cheia de desespero, veio de algum lugar atrás dela. Maria parou, sua respiração presa na garganta. O som não vinha de Senhor Edgar, nem de qualquer outro ser humano. Era uma risada estranha, quase como uma provocação. Ela girou a maçaneta da porta com pressa, sentindo que não tinha mais tempo. Quando finalmente saiu para o corredor, um frio intenso a envolveu, como se a casa estivesse absorvendo toda a sua energia. As sombras se esticavam à sua volta, tomando formas desconcertantes, e a risada continuava ecoando, agora acompanhada de um sussurro baixo e desesperado. Maria, venha ver o que a casa esconde. Ela correu pelos corredores escuros, sem saber exatamente para onde estava indo. As portas pareciam se fechar sozinhas à medida que ela passava, como se a casa estivesse se fechando em torno dela, forçando-a a descobrir o que estava escondido. Ela sabia que precisava encontrar respostas, mas as sombras a seguiam, como uma presença que não a deixaria escapar. Foi então que ouviu novamente. Desta vez, os passos eram mais claros, mais definidos. Alguém ou algo estava se aproximando dela. Ela virou a esquina do corredor e encontrou uma porta fechada. Uma porta que nunca havia visto antes, mas que parecia ter estado ali o tempo todo, esperando por ela. A maçaneta estava fria ao toque, mas quando Maria a girou, a porta se abriu com facilidade, como se fosse a chave para algo muito mais profundo, muito mais antigo do que ela poderia imaginar. A porta se abriu com um rangido pesado e Maria hesitou por um momento antes de atravessá-la. O ar no interior do quarto parecia mais frio, mais denso, como se a atmosfera estivesse impregnada com algo que não pertencia à realidade. A luz da lâmpada no corredor mal iluminava o ambiente, mas o suficiente para revelar uma cena que ela não esperava encontrar. O quarto estava em completo silêncio, mas o cheiro era inconfundível. Mofo e madeira velha. Havia uma sensação de decadência no ar, como se o tempo tivesse se esquecido daquele lugar. Mas a verdade era que ali o tempo não parecia existir. O que mais a inquietava era o fato de que o quarto não parecia ter mudado desde a última vez que o viu, algo que ela não conseguia entender, pois sabia que seus pais haviam se mudado para outro andar da casa anos antes de sua morte. À medida que entrava, seus olhos se ajustaram à escuridão. O quarto era pequeno, sem janelas, com móveis cobertos por lençóis sujos de pó. Mas o que realmente chamava a atenção era a mesa central, onde um grande baú de madeira estava em destaque. O baú parecia intacto, como se tivesse sido colocado ali com um propósito específico, esperando pelo momento certo para ser descoberto. Maria se aproximou lentamente, o som de seus próprios passos ecoando na sala. Quando tocou o baú, um arrepio percorreu sua espinha. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, como se aquela fosse a peça-chave de todo o mistério. Com um esforço, ela conseguiu abrir a tampa. O baú estava cheio de papéis antigos, fotografias e objetos que pareciam ter sido cuidadosamente guardados. Maria começou a mexer nos itens, sentindo uma conexão cada vez mais forte com a história de sua família. Havia cartas antigas, mas a maioria estava rasgada ou em estado precário. Contudo, o que realmente a paralisou foi o que ela encontrou no fundo do baú, um pequeno caderno, visivelmente gasto, mas ainda legível. Era o diário de seu pai. Com o coração batendo mais rápido, ela abriu o caderno. As palavras estavam escritas com a caligrafia firme de seu pai, mas à medida que lia, percebeu que a narrativa estava mudando. O caderno começava a relatar uma história estranha, de rituais secretos, de buscas por algo além da vida. Era como se ele estivesse tentando se comunicar com forças além da compreensão humana. 18 de outubro de 1985. A primeira entrada marcava o início da descida de seu pai em um caminho de obsessão. A casa fala,
e a cada noite sinto que algo está me chamando. As sombras parecem se mover. E os sussurros, não sei mais se são apenas minha imaginação, mas algo está acontecendo e não posso parar agora. Maria ficou paralisada, seus dedos pressionando as páginas do caderno. Cada palavra a fazia sentir uma dor crescente no peito, como se sua própria vida estivesse sendo rearranjada em algum lugar fora de seu controle. Seu pai, o homem que ela sempre considerara racional e lógico, agora estava preso em algo muito mais sombrio, muito mais perigoso. Ela continuou a ler e o diário foi se tornando mais perturbador. 25 de dezembro de 1985, a data mais próxima de sua morte. Eles chegaram. Não sou mais eu, mas sei o que tenho que fazer. Eu farei o que for necessário para alcançar a verdade, mesmo que isso signifique sacrifícios. A casa me protege, mas eles me observam. A senhora me disse para não contar nada a Maria, mas não posso mais esconder. A última entrada foi uma mistura de incoerência e apavoro. O caderno estava sujo de algo que parecia ter sido deixado ali propositalmente, e as últimas palavras de seu pai, rabiscadas apressadamente, foram: se você encontrar este diário, Maria, corra. Não entre no que está fechado. Não olhe para o que está além da porta. Ela fechou o caderno com mãos trêmulas, o peso daquelas palavras esmagando-a. A mensagem estava clara, mas a dúvida se apoderava de sua mente. O que estava além daquela porta? No quarto fechado, seu pai havia sido consumido por algo, e sua mãe também parecia ter se perdido nas mesmas sombras. Mas ela não sabia o que poderia fazer. Estaria ela destinada a seguir o mesmo caminho? Ou havia uma maneira de escapar? O silêncio no quarto ficou mais pesado. Maria sentiu a presença de algo atrás de si. Uma sensação de que não estava mais sozinha. A casa estava se fechando ao redor dela, e as paredes pareciam se mover com um sussurro crescente, como se as vozes do passado estivessem chamando. Ela olhou para a porta, a entrada para o desconhecido. Algo a impelia a ir até lá. Algo que ela não poderia ignorar. Maria sentiu uma sensação de pressão crescente, como se a própria casa estivesse tentando mantê-la ali, em frente à porta do quarto fechado. O diário de seu pai ainda estava em suas mãos, seu conteúdo martelando em sua mente. As advertências de seu pai, suas últimas palavras: não entre no que está fechado. E, no entanto, aqui estava ela, diante de uma porta trancada, com a chave em sua posse. O que poderia haver do outro lado? O que a casa queria que ela visse? A curiosidade, misturada com o medo, a dominava. Ela sabia que precisava entender, mesmo que o caminho a levasse para o abismo. A maçaneta estava fria ao toque, e pela primeira vez, Maria percebeu que a porta não estava trancada. Ela girou a chave que havia encontrado no baú, e com um estalo a porta se abriu lentamente, como se estivesse esperando por ela. O som do rangido foi como uma súplica do próprio edifício, uma advertência de algo profundo e desconhecido. Do outro lado da porta, a escuridão era quase total. A luz do corredor mal penetrava no espaço, e a única coisa que Maria podia ver era uma linha tênue de luz que se estendia do fundo da sala, como se algo estivesse refletindo lá, esperando para ser descoberto. Ela deu um passo hesitante para dentro, sua respiração se tornando mais pesada à medida que avançava. Quando seus olhos finalmente se ajustaram à escuridão, ela viu o que havia lá. Não era apenas uma sala, era um tipo de santuário. Ao centro, uma mesa de pedra coberta com símbolos estranhos e antigos. Velas negras estavam espalhadas ao redor, suas chamas tremulando de maneira errática, como se estivessem vivas e não haviam sido acesas recentemente. Havia marcas no chão em forma de círculos, como se um ritual tivesse sido realizado ali em algum momento distante, mas ainda recente demais para ter sido esquecido. Ela caminhou em direção à mesa e os símbolos começaram a brilhar suavemente, como se respondessem à sua presença. Maria sentiu uma onda de energia invadir o ar ao seu redor, uma pressão em sua pele, como se o tempo estivesse se distorcendo naquele lugar. A sensação de ser observada voltou, mas agora não vinha apenas das sombras, vinha da própria
própria casa, como se ela estivesse viva e ciente de sua presença. Maria estendeu a mão para um dos objetos na mesa. Era um livro antigo, quase idêntico ao diário de seu pai, mas mais gasto, com a capa de couro desbotada. As páginas estavam viradas para trás e a escrita, embora ilegível à primeira vista, parecia ser mais complexa, mais intrincada, algo que ela não poderia compreender em um simples olhar. Mas, enquanto ela tocava as páginas, uma onda de imagens a invadiu. Não eram lembranças suas, mas sim flashes de algo distante. Ela viu seu pai, ou melhor, a figura de um homem que se parecia muito com ele, mas com um olhar vazio, perdido. Ele estava em um círculo, no centro de uma sala semelhante àquela, seus olhos fixos em algo além do que ela poderia ver. Então, viu algo mais. Uma sombra, uma figura encapuzada que surgia das paredes, com uma aura sombria que fazia as chamas das velas vacilarem. A imagem foi rápida, mas intensa, e Maria se afastou bruscamente da mesa, o coração batendo forte no peito. As paredes começaram a estremecer, como se a casa estivesse se sacudindo ao despertar de um pesadelo. O som de algo pesado caindo ecoou no corredor e a risada suave de antes voltou, agora mais próxima, mais perturbadora. A sensação de que ela não estava mais sozinha era palpável. Ela olhou para trás e o que viu a fez engolir em seco. Na entrada da sala, Sr. Edgar estava parado, mas algo nele não estava certo. Seus olhos estavam completamente vazios, sem vida. Ele não estava mais em sua forma humana, mas algo mais. Uma sombra que tomava seu corpo. Ele se aproximou lentamente, e com cada passo que dava, a casa parecia respirar mais forte, mais profundamente. Você encontrou o que procurava, Maria? A voz de Senhor Edgar estava distorcida, como se fosse uma mistura de sussurros e ecos. A casa exige um preço. Maria não sabia o que fazer. Cada instinto em seu corpo dizia para correr, para sair dali e nunca mais olhar para trás. Mas havia algo naquela sala, algo que a atraía e a impelia a entender a verdade. Não importa o custo, você não pode fugir do que já está escrito. Ele continuou, sua voz agora como um murmúrio no ar. A casa escolhe quem deve permanecer ou desaparecer. Maria deu um passo atrás, o pânico crescendo em seu peito. Ela não sabia o que o Sr. Edgar queria dizer com aquilo, mas estava claro que a casa estava viva e não a deixaria sair sem pagar o preço. Maria estava paralisada, a figura distorcida de Sr. Edgar avançando lentamente em sua direção. A casa, que antes parecia uma entidade inerte, agora pulsava ao redor dela, como se estivesse viva e consciente de sua presença. O chão tremeu levemente e o som das velas crepitando parecia ecoar em sua mente, como um aviso. Ela tentou se mover, mas as pernas não respondiam. O ar estava espesso, quase impenetrável, e a sensação de ser observada se intensificou. Cada sombra na sala parecia se esticar mais, cada ruído se tornando mais alto e mais ameaçador. O diário de seu pai, ainda em suas mãos, parecia pesar como uma âncora em seu peito. Você não pode sair da casa, Sr. Edgar sussurrou, sua voz agora baixa, mas cheia de uma urgência sobrenatural. Ela já escolheu você, Maria. Não há mais fuga. Aquelas palavras a atingiram como uma lâmina afiada. Escolheu! Ela tentou falar, mas a garganta parecia seca. A palavra quase impossível de pronunciar. O que ele queria dizer com aquilo? Como assim? A casa escolheu ela. Sim, ela escolheu, continuou o Sr. Edgar, suas mãos agora se estendendo em direção ao diário de seu pai. Este lugar guarda segredos que vão além da compreensão humana. Segredos que só aqueles dispostos a pagar o preço podem desvendar. Maria olhou para o diário, suas palavras fazendo mais sentido do que nunca. Seu pai não estava apenas obcecado com o oculto, mas havia se entregue a algo, a alguma força que agora parecia estar se alimentando dele e de todos que passaram por ali. Ele, sua mãe e até mesmo o próprio Sr. Edgar. O que é isso? O que você está me dizendo? Maria conseguiu finalmente falar, sua voz um sussurro quebrado. Sr. Edgar deu um passo à frente e por um momento sua figura humana parecia desaparecer, deixando para trás uma silhueta esquelética, envolta em sombras. A casa exige mais do que sacrifícios materiais. Ela quer almas, almas dispostas a se entregar a ela, aqueles que buscam a verdade, aqueles que ousam explorar o que não deve ser explorado,
tem seu destino selado. Ele olhou para ela com uma intensidade que Maria nunca vira antes. E você está destinada a encontrar o que está além deste lugar. Mas saiba, o preço é alto e não há volta. Maria sentiu uma onda de pânico tomar conta dela. O medo de perder sua identidade, de se perder na escuridão daquele lugar, fez seu coração bater ainda mais rápido. E como eu posso sair? Como posso parar isso? Senhor Edgar riu suavemente, mas não havia humor em seu riso. Não existe saída, Maria. Você já entrou. Agora só resta seguir o que está diante de você. Foi nesse momento que algo mudou na atmosfera da casa. Um som baixo e distante começou a se elevar, como se um murmúrio vindo das paredes estivesse se tornando mais forte. Maria fechou os olhos, tentando ignorar o frio que começava a invadir seus ossos. Quando os abriu novamente, ela não estava mais na biblioteca. O ambiente havia mudado. Ela estava de volta ao corredor, mas algo estava errado. As paredes pareciam pulsar e o ar se tornava mais espesso a cada segundo. As portas ao redor estavam fechadas, mas, mais uma vez, ela sentiu uma força que a puxava em direção a uma porta à sua direita. Era a porta do quarto fechado, mas agora ela parecia ter uma aura diferente, como se estivesse viva, pronta para engolir qualquer um que se atrevesse a abrir. O som do murmúrio vinha de dentro da porta, e Maria sabia que não havia mais volta. Ela já estava envolvida em algo que ia além de sua compreensão. Algo que a casa desejava de maneira insaciável. Sem hesitar, ela colocou a mão na maçaneta. O peso da decisão a esmagava, mas não havia escolha. Ela sabia que precisava confrontar o que estava do outro lado. O que quer que fosse, era a única maneira de entender o que havia acontecido com sua família e talvez até mesmo com ela mesma. A porta se abriu com facilidade, mas, em vez de um quarto, o que ela viu a fez parar por um momento. Era um vasto vazio, uma escuridão infinita, com uma única luz fraca ao fundo. Ela ouviu uma voz familiar, chamada suavemente em seu nome. Maria Dot. Era sua mãe. Ela estava ali, mas não como antes. Sua figura era apenas uma silhueta sombria, distorcida pela luz fraca que a envolvia. Ela estava presa ali, como se fosse parte daquele vazio, e ainda assim parecia estar chamando Maria, tentando atraí-la para o centro da escuridão. Maria deu um passo à frente, mas antes que pudesse avançar mais, uma força invisível a puxou de volta. Uma dor aguda atravessou seu corpo, e o som das vozes sussurrando nas paredes aumentou, tornando-se insuportável. "Não é isso que você quer", disse a voz de Sr. Edgar, que parecia ecoar de todos os lados. "Você não entende o que está pedindo. O preço da verdade é a perda de si mesma." Mas Maria não podia parar. A voz de sua mãe a chamava com mais urgência, e ela sabia que não podia abandonar a busca, não agora. Ela respirou fundo, se afastando da dor e da pressão invisível, e avançou em direção à luz. O vazio à sua frente parecia se expandir, engolindo tudo ao seu redor. O que ela encontraria do outro lado? O que realmente estava acontecendo naquela casa? Havia algo além da porta que ela precisava entender. Não importava o custo. Maria deu um passo hesitante em direção à luz, os sussurros ao redor dela crescendo como uma maré de vozes incoerentes. Ela sentia a pressão de algo que a puxava para dentro da escuridão, algo maior do que ela, mais antigo e mais vasto do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A luz à sua frente parecia a única coisa que a mantinha ainda ligada à realidade, mas ao mesmo tempo, ela sabia que a atravessá-la seria um salto sem retorno. A figura de sua mãe, embora distorcida e vaga, ainda chamava seu nome, e essa voz familiar era o que a mantinha avançando, mesmo quando tudo dentro de seu corpo gritava para que parasse. Cada passo que ela dava parecia mais pesado que o anterior, como se estivesse atravessando uma cortina invisível de neblina densa. O ar estava mais frio agora, e o vazio ao redor parecia se expandir a cada segundo. "Maria, você precisa entender." A voz de sua mãe, embora distorcida, estava mais clara. "Aqui é onde tudo começa e termina. Você tem que escolher." Aquelas palavras penetraram em sua mente com força, e Maria parou. O que sua mãe queria dizer com aquilo? O que estava sendo pedido a ela? Olhou para trás e viu o corredor vazio, sem o Sr. Edgar, sem ninguém. O peso da casa parecia estar sobre ela de maneira esmagadora, e por um breve momento,
Maria se sentiu completamente sozinha, sem saber qual caminho tomar. Ela se virou novamente para a luz e agora algo começou a mudar. As paredes do vazio começaram a se distorcer e a luz à sua frente tornou-se mais intensa. Era como se a própria casa estivesse reagindo à sua presença, tentando manipular a situação para levá-la àquele ponto de decisão final. Algo não estava certo. A luz parecia chamá-la, mas ao mesmo tempo parecia ser um reflexo de algo muito mais sombrio. De repente, a figura de sua mãe apareceu de forma mais clara à sua frente. Ela estava mais real, mais sólida, mas com os olhos vazios, sem a essência da mulher que Maria conhecia. A imagem dela sorria, mas havia uma frieza inumana no sorriso. "Você está tão perto, minha filha", disse a figura, sua voz doce, mas sem qualquer emoção verdadeira. "Você sempre foi forte, mas há algo que você precisa aceitar. Todos nós, todos que vieram aqui antes de você, fomos escolhidos. Você, eu, seu pai, todos nós pertencemos à casa agora." Maria sentiu um nó no estômago. As palavras da sua mãe soaram como uma sentença, como se ela estivesse confirmando o que Maria temia desde o início. O que estava acontecendo ali não era uma busca por respostas, mas uma armadilha, uma teia de engano que havia sido construída ao longo de gerações. A casa não estava apenas presa no tempo e no espaço, ela estava se alimentando de almas, de vidas que se perdiam dentro de suas paredes, como se a própria casa fosse um ser vivo que necessitava de sacrifícios para continuar existindo. "Você não pode escapar, Maria", disse a figura, sua expressão ficando mais sombria. "A casa escolhe quem deve continuar e quem deve desaparecer. Você sabia que isso era inevitável." Maria olhou para a figura de sua mãe e a dor que sentia dentro de si foi substituída por uma sensação de clareza. Ela compreendeu naquele momento que sua jornada não era apenas sobre desvendar o que havia acontecido com sua família. Era sobre a luta pela própria identidade, pela sua sobrevivência. Se ela não tomasse uma decisão agora, se cedesse àquilo que a casa queria, ela também se perderia. "Não", Maria murmurou, mais para si mesma do que para a figura diante dela. "Eu não vou ser mais uma." Ela deu um passo para trás, mas a figura de sua mãe avançou com rapidez sobrenatural. "Você não pode fugir de sua própria natureza, Maria. A casa já te escolheu e você não tem poder contra ela." O ambiente ao redor dela começou a tremer. As paredes, agora completamente distorcidas, começaram a se fechar, como se a casa estivesse preparando para engolir tudo o que estava em seu interior. Maria sentiu a pressão aumentar, como se a própria realidade estivesse se desintegrando ao seu redor. Ela deu outro passo para trás, agora mais apressada. O chão debaixo de seus pés começou a se rachar, e uma sensação de desespero tomou conta de seu corpo. Ela precisava sair daquele lugar. Não importava o que a casa queria, ela não iria ceder. "Eu não sou sua", Maria gritou, sua voz cheia de desespero. "Eu não pertenço a você." Ela deu um salto em direção à luz, determinada a não deixar que aquela escuridão tomasse conta de sua alma. Quando seus pés tocaram o vazio à sua frente, algo a puxou de volta com uma força incomensurável. Ela sentiu sua mente e seu corpo serem puxados para algo muito maior, algo que a queria consumir. Mas no último momento, um pensamento a atravessou com clareza. "Eu sou Maria. Eu sou eu." A luz ao seu redor se expandiu violentamente e a força que a puxava começou a se dissipar. Maria estava sendo consumida pela casa, mas ela não iria se perder nela. Com um grito de força, ela usou sua própria identidade como um farol de resistência. Algo dentro dela se quebrou, mas também se fortaleceu. Ela sabia o que precisava fazer. O vazio ao redor de Maria parecia se estender infinitamente, como se o próprio tecido da realidade estivesse se desfazendo. Mas quando ela fez a escolha de se afirmar, de não se deixar consumir pela escuridão, algo surpreendente aconteceu. A pressão ao seu redor começou a diminuir, as sombras começaram a se dissipar e a luz, antes tênue e vacilante, se tornou mais forte. A casa, que parecia estar viva e em movimento, agora estava paralisada. Ou talvez fosse ela mesma, Maria, que havia finalmente conseguido perturbar sua ordem. Por um momento ela acreditou que havia vencido, que havia superado a pressão sobrenatural
que a casa havia colocado sobre ela. Mas ao olhar para o corredor à sua frente, algo ainda se mexia nas sombras. A sensação de que não estava sozinha se intensificou mais uma vez, como se a casa ainda estivesse viva, observando-a, aguardando o momento certo para revidar. Ela deu um passo hesitante para a frente, a porta do quarto fechado agora atrás de si, mas suas mãos suavam e seu coração batia forte no peito. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar. A casa, ou o que quer que fosse, não desistiria tão facilmente. Era como se a casa estivesse se alimentando da sua resistência, se alimentando de sua luta. E então ela a viu, a figura distorcida, a sombra que havia observado de longe, agora se aproximava, se materializando a cada segundo. Era Senhor Edgar, mas ele não estava mais em sua forma humana. Ele estava algo além disso, um ser que se tornava parte da própria casa, um reflexo da escuridão que ela emanava. Sua face estava coberta por uma máscara de sombras, mas seus olhos, ainda visíveis, brilhavam com uma intensidade doentia. "Você não entende, Maria", ele disse com uma voz que não era mais humana, uma voz que parecia vir das paredes, do próprio chão. "Você acha que pode escapar, que pode desfazer o que já foi feito?" Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que ele estava certo. Até certo ponto, ela não tinha respostas suficientes. Ela não sabia o que realmente queria da casa, ou o que a casa queria dela. Tudo o que ela sabia era que precisava lutar, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido, mesmo que fosse contra tudo o que ela acreditava. "Eu não vou me entregar a você", Maria gritou, sua voz cheia de raiva e determinação. Senhor Edgar se aproximou, seu corpo agora completamente desprovido de humanidade, sua forma indefinida, uma combinação de sombra e fumaça. "A casa vai sempre exigir mais, Maria. Você e todos que vieram antes de você, todos nós fomos atraídos por ela. Ela é um farol, e você não pode ir contra o que já foi escolhido." Maria recuou, mas não havia mais para onde ir. O corredor parecia se estender infinitamente, as paredes se fechando lentamente à medida que a figura de Sr. Edgar se aproximava mais. O medo se apoderou dela mais uma vez, mas agora ela estava preparada para enfrentá-lo. Ela não seria a próxima vítima. Ela não seria mais uma alma perdida dentro da casa. Com um movimento brusco, ela tirou o diário de seu pai da mochila e o abriu. As páginas estavam mais claras agora, mais legíveis do que antes. Era como se o próprio livro estivesse respondendo ao momento, revelando algo que antes estava oculto. As palavras naquelas páginas começaram a brilhar, com símbolos antigos e rituais, como se estivessem se ativando diante de sua presença. "Eles não podem nos controlar", Maria sussurrou, enquanto seus dedos percorriam as palavras escritas. "A casa não vai mais nos dominar." De repente, uma onda de luz explodiu de dentro do livro, se espalhando pelas paredes e pelo corredor. O som das vozes sussurrando nas sombras começou a se dissipar, e a pressão que havia se formado ao redor dela foi quebrada, como se uma barreira tivesse sido erguida entre ela e a casa. Sr. Edgar gritou, mas a luz o envolveu antes que ele pudesse reagir. "Você está perdendo, Maria. Não entende o que está fazendo." A voz dele ecoou, mas não havia mais poder nela. Ele estava sendo consumido pela luz que agora irradiava do diário, e sua forma começava a se dissolver, como uma sombra exposta à luz do dia. Maria olhou ao redor, sentindo a energia da casa se desfazer. As paredes que antes pareciam se comprimir, agora estavam se abrindo. O corredor se alongando, como se estivesse finalmente se libertando da escuridão. O livro em suas mãos brilhou intensamente por um momento, e então tudo ficou quieto. O silêncio era profundo, pesado. Maria olhou para onde Sr. Edgar estivera, mas não havia mais nada. O vazio ao seu redor parecia estar voltando ao normal, como se a casa estivesse finalmente se libertando daquilo que a consumia. Ela não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia se a casa tinha realmente sido derrotada
ou se ainda havia algo mais esperando para se revelar. Mas uma coisa ela sabia: ela havia feito a escolha certa. Ela havia escolhido sua identidade, sua liberdade. Maria deu um passo para frente, o diário ainda em suas mãos. Ela sabia que não poderia ficar ali, não poderia mais habitar um lugar onde o medo e a escuridão se alimentavam da dor dos outros. Ela virou-se e caminhou para a saída, os ecos da casa finalmente começando a se silenciar. Mas enquanto ela se afastava, uma última coisa a fez parar. No reflexo de uma janela quebrada, ela viu algo se mover nas sombras, algo que ainda não havia sido completamente erradicado, algo que talvez a casa ainda precisasse. Ela suspirou e, com um último olhar para trás, decidiu que não importa o que estivesse esperando, ela enfrentaria, porque no final ela era Maria, e nenhuma casa, por mais escura que fosse, poderia definir quem ela era. Maria caminhou pelo corredor em direção à saída, cada passo pesado, com a sensação de que o peso de toda aquela história ainda não havia terminado. As portas e as paredes ao seu redor agora pareciam menos ameaçadoras, mas ainda assim, algo sussurrava nas sombras, como se a própria casa não estivesse pronta para deixá-la ir. Ela alcançou a porta da entrada, sua maçaneta fria ao toque. O som do vento que se erguia do lado de fora parecia mais acolhedor do que nunca, como se a liberdade estivesse ao alcance de suas mãos. Ela puxou a porta e uma brisa fresca e revigorante a envolveu, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo como se estivesse de volta ao mundo real. O campo à sua frente estava imperturbável, calmo, mas ao olhar para trás, para a casa, Maria sentiu uma sensação desconcertante, como se, de algum modo, a casa ainda estivesse observando, vigiando seus passos. Ela sabia que havia derrotado o que estava ali, mas algo dentro de si sentia que aquela não era a verdadeira solução. Algo havia sido liberado, e o abismo que ela havia enfrentado podia não estar totalmente fechado. Ela respirou fundo e começou a andar, afastando-se da casa. Sua mente estava cheia de pensamentos e emoções conflitantes. Ela havia salvado a si mesma, mas e o resto do mundo? O que mais a casa poderia esconder? A ideia de que a batalha ainda não estava completamente resolvida pairava sobre ela, mas, por agora, ela precisava seguir em frente. À medida que se afastava, o som do vento se intensificou, quase como se algo estivesse se erguendo da terra. Maria parou, o medo se espalhando por seu corpo mais uma vez. Não havia ninguém ali, mas ela sentia a presença de algo distante, mas palpável. O vento sussurrava seu nome, e ela virou-se lentamente, e foi quando viu. A casa estava agora quieta, mas ao olhar para o terreno ao redor, ela percebeu que havia algo novo. Ao lado da entrada, uma árvore que não estava lá antes. Suas raízes pareciam profundas, como se estivessem entrelaçadas com a própria fundação da casa. As folhas eram estranhas, negras, com um brilho iridescente. Era como se a árvore fosse uma extensão da própria casa, uma coisa viva, uma entidade que se alimentava da escuridão que Maria havia enfrentado. Maria se aproximou lentamente, incapaz de desviar o olhar. Algo dentro dela sabia que aquela árvore não era comum. Era uma manifestação da casa, algo que havia sido semeado e que agora estava crescendo. Quando ela tocou o tronco, sentiu uma corrente fria percorrer seus dedos, como se a árvore tivesse absorvido a essência da casa, de todos que ali haviam sucumbido. Você não entende, Maria, uma voz ecoou. Era a mesma voz que ela havia ouvido antes, mas agora sem a presença de Sr. Edgar. A casa nunca morre, Maria. Ela apenas espera. Maria se afastou rapidamente da árvore, seu coração batendo mais rápido. Ela sabia que isso não significava que a casa havia sido derrotada. Ela havia libertado a casa de uma forma, mas a própria casa estava agora viva, com suas raízes enterradas no mundo real. Ela deu alguns passos para trás, sentindo a terra abaixo de seus pés tremer levemente. Algo ainda não estava resolvido. O que Maria não sabia é que a luta que ela enfrentara não era apenas contra os seres que habitavam o lugar, mas contra a própria natureza da casa.
uma entidade que se alimentava do medo e da dor de todos os que cruzavam seu caminho. E ao sair dela, Maria havia liberado uma parte dela para o mundo exterior, um legado sombrio que não poderia ser desfeito. Ela olhou uma última vez para a casa e então, com um suspiro profundo, virou-se e seguiu em frente. O campo estava mais silencioso agora, mas a sensação de que algo observava seus passos persistia. A árvore atrás dela parecia crescer mais, suas raízes se espalhando pela terra, conectando-se com as fundações do mundo. Maria não sabia o que viria a seguir. A casa, agora uma sombra eterna, estava à espreita, mas por enquanto ela havia sobrevivido. Ela sabia que não poderia ficar ali, que não poderia ser consumida pela sensação de que havia mais por vir. O que quer que estivesse à espreita, ela teria que enfrentar de outra forma, porque no fundo, Maria entendeu que a casa não era apenas um lugar físico, mas uma manifestação de algo mais profundo, algo que nunca poderia ser completamente erradicado. À medida que ela se afastava, o vento uivava por entre as árvores e Maria sentiu pela última vez o olhar da casa sobre ela, e então tudo ficou silencioso.